Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar Programas Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é Carol Rui. Carol é gestora da Memória Sindical, uma entidade onde busca resgatar as atividades impactantes, as atividades importantes do movimento sindical brasileiro. Este ano o Brasil comemora 200 anos da sua independência, é o bicentenário da independência do Brasil. E muito importante, o Centro de Memória Sindical, através da Carol, o projeto da Carol, idealizado por ela, escolheu 200 nomes importantes que contribuíram muito nesse período por progresso, por desenvolvimento, por resgate social, para ação sindical nas áreas das artes, cultura e, enfim, entre outros eventos. Esses 200 nomes, foi feito um programa especial na Câmara Municipal de São Paulo, onde resgatou a memória dessas pessoas. A Carol, eu queria que você dissesse aqui como surgiu essa ideia muito importante, marcante, né? Figuras, algumas delas esquecidas, né? Não pela sociedade, mas esquecida para aqueles que deveriam prestarem uma grande homenagem a eles, entendeu? E a memória sindical aí foi muito importante nesse resgate. Como surgiu essa ideia, Carol? Então, obrigada, Mauro. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Então, essa ideia surgiu a partir, já no fim do ano passado, no fim de 2021. A gente estava lendo alguns artigos, inclusive eu citei até no evento um artigo do Hélio Gaspari que eu li em novembro, dizendo que, levantando um pouco o histórico de comemorações que tiveram quando teve o centenário e quando fez os 150 anos da independência, e falando que nesse ano o governo federal não tinha nenhum plano para essa comemoração. A partir disso eu comecei a pensar e conversar com algumas pessoas que seria importante o movimento sindical, né? Fazer alguma coisa para marcar. E também aí eu fiquei pensando um pouco nessa ideia, que enfim, várias ideias surgiram, né? Podia fazer artigos, exposição. Aí eu tive essa ideia de fazer levantar 200 nomes importantes. Né? Aliás, uma brilhante ideia, viu? Obrigada. Que bom, obrigada. Desde o começo, quando a gente pensou nisso, as pessoas com quem eu conversei gostaram da ideia, ao mesmo tempo falaram, não, mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque as pessoas vão contestar, não vai ter consenso. Aí eu pensei, o Juruna, pessoas próximas, assim, pensamos assim, não, mas vamos, mesmo sendo difícil, vamos tentar fazer, né? Mesmo que a gente não consiga unir todas as centrais, vamos fazer com algumas centrais, para a gente conseguir chegar em um consenso de nomes, né? Para conseguir realizar isso. Então, já no fim do ano passado, foi publicado um artigo no site Poder 247, que foi assinado por 4 centrais, pelo Patá, da UGT, Ricardo Patá, o Miguel Torres da Força, o Adilson Araújo da CTB e o Oswaldo da Nova Central. Então, esses 4 já no fim do ano passado já tinham topado essa ideia, já assinaram um artigo falando do bicentenário, da importância da comemoração do bicentenário e que iam fazer esse projeto dos 200 nomes. Então, já desde dezembro, já tinha a ideia já tinha sido lançada. Aí a gente começou a trabalhar, levantar nomes, assim, e juntar um grupo de jornalistas em torno das centrais, jornalistas indicados pelas centrais, para indicarem nomes, né? Aí a gente conseguiu também a adesão da CSB e da CUT, que também entraram nesse projeto. Aí, no fim, foram as 6 centrais que
que toparam e fizeram, e todas indicaram nomes, todas depois divulgaram, participaram. Eu acho que foi muito bom nesse sentido, assim, todo mundo ter participado. A gente percebeu o seguinte, né, a gente acompanhou também, né, o desenvolvimento dessa ideia, desse projeto, que você tinha dificuldade em 200 nomes, depois a dificuldade era selecionar 200 nomes, que apareceu 300, 400 nomes de figuras importantes, você entendeu? Tanto do movimento sindical como das artes, da política e da cultura, e ficou muito difícil, foi a seleção, né, Carol? Exatamente, começaram a aparecer várias, porque todas as pessoas para quem a gente fala, a pessoa já fica com isso na cabeça e lembrando de vários nomes, assim. Então, a gente recebeu muitos nomes, tivemos que fazer uma seleção. O critério foi as pessoas que contribuíram para os trabalhadores, para a história dos trabalhadores de alguma forma, né? Não só sindicalistas, mas tem, por exemplo, cientistas, por exemplo, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, que foram pessoas que também contribuíram na área da saúde, né? Artistas que também contribuíram para a subjetividade, para retratar o trabalhador como toda a beleza, né, da vida do trabalhador, né, enfim. Então, fazer essa seleção realmente foi um desafio mesmo. Tiveram pessoas que sugeriram estender a lista, fazer mais de 200, mas aí eu acho que perderia um sentido, né? O desafio é chegar em 200. Né? Essa é a dificuldade. Que era exatamente 200 por causa dos 200 anos da independência do Brasil. Exatamente, Se a gente não tivesse conseguido fechar nos 200, sei lá, perderia um pouco o sentido. Então, a gente teve que fazer essa seleção, esse critério. No fim, eu acho que ficou bom, ficou representativo, enfim, representativo das várias épocas. Não teve uma época assim, não teve ninguém lá do começo, de 200 anos atrás. Não, teve bastante gente. Em todas as épocas teve que ter bastante representação. Agora, Carol, como você mesmo disse, foi difícil depois fazer essa seleção de 200 nomes, porque apareceram vários nomes, né? Superou essa expectativa de selecionar 200 nomes. Houve pessoas que não ficaram satisfeitas por A ou B não fazer parte da seleção, Carol? Então, poucas pessoas, assim, teve pessoas que indicaram o nome acabou não entrando, gerou uma certa frustração. Não tem jeito, assim, isso a gente já sabia, já esperava. Não foi assim, a gente esperava até que isso fosse acontecer mais, que isso fosse acontecer, enfim, que fosse gerar um problema maior. Mas não, foram coisas bem pontuais e que acabou. Quando você fechou os 200 nomes, né, você e a equipe sua que trabalhou nesse sentido, as pessoas acharam que eram realmente aqueles os mais importantes? Ou seja, alguns que ficaram de fora eram importantes também, mas esses 200, houve um consenso em todos eles? Houve um consenso, sim. Houve um consenso. Ninguém achou que alguém muito importante ficou de fora, não. Houve um consenso, sim. A gente ficou claro que os presidentes das centrais iam bater o martelo final. Teve toda uma discussão, tal, que seleção, tal. Mas depois, como eles iam assinar, eles respondem pela central, eles iam bater o martelo. Então, eles viram a lista final, eles aceitaram, então eu acho que foi a gente vê, né, que teve nomes impactantes nessa lista, né? Eu vou citar um aqui que talvez não seja muito conhecido dos telespectadores, né, mas um nome muito importante, né? Por exemplo, José Ibrahim. Quando se fala José Ibrahim, a gente lembra que José Ibrahim foi um jovem sindicalista de Osasco, né? Sim. Que muitas pessoas falam que a grande greve que balançou com as estruturas da ditadura militar foi a greve do ABC. Mas a história resiste à greve do ABC. Mas o movimento que balançou mesmo o começo da ditadura foi uma greve, né, decretada por um jovem, José Ibrahim, metalúrgico, de Osasco, que os militares não se conformaram com aquele movimento. Exatamente.
Então, essa figura do Zé Ibrahim, que infelizmente já nos deixou, né, já não está mais aqui, mas aquele foi o grande momento que começou a se repensar que o regime militar poderia ser, os trabalhadores tinham força suficiente para enfrentar o regime militar. Então, o Zé Ibrahim foi muito impactante nesse aspecto, né? Tanto é que tornou-se uma figura perseguida pelo regime. Ele fez a greve dos metalúrgicos de Osasco em 68, né? Foi uma das Exatamente, primeiras greves a enfrentar a ditadura. 68, enfrentou a ditadura. Foi uma coisa que os militares não esperavam, né? Que partisse de um jovem, à época muito jovem, uma liderança dos trabalhadores metalúrgicos de Osasco. Tanto é que ele foi perseguido, preso e acabou tendo que deixar o país. Ficou 10 anos exilado. 10 anos foi exilado, pura e simplesmente por comandar uma greve, se entendeu? Legítima, se entendeu? Que era a greve dos trabalhadores em Osasco. Em Osasco, na Cobrasma. Na Cobrasma, exatamente. Carol, a sociedade brasileira como um todo, né, está representada nesses 200 nomes. Né? Esses 200 nomes não tem nome só de sindicalista, tem nome de sindicalista, de artista, de cientista, como você mesmo frisou, né? Até de cantores que contribuíram com alguma coisa, assim, entendeu? Religiosos. Exatamente. Eu lembro bem aqui que a Carol tem uma percepção muito grande nesse sentido, assim, entendeu? Ela também foi autora de um livro aí onde fala sobre os filmes que falaram da questão do trabalho. E eu lembro, Carol, que você citou lá o Charlie Chaplin, com o Grande Ditador, com o filme, né? É verdade. Interessantíssimo. Então, são coisas que tem que se resgatar parte dessa história. Né? Esse evento, lembrando os 200 nomes, né, que impactaram, né, na sociedade brasileira, ele aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo. Nós vamos aqui passar alguns momentos importantes dessa realização desse evento na Câmara Municipal de São Paulo. Eu queria trazer aqui a Carol, eu trouxe a Carol até aqui, né, para que vocês conhecessem realmente, se entendeu? Essa jovem dinâmica que é gestora da memória sindical. É jovem, mas é uma jovem pesquisadora que vai a fundo nessa questão. E que vocês lembrassem o seguinte, né? Quem não tem visão do seu passado não pode prever o seu futuro, né? E a história se diz isso. Foi muito importante, Carol, eu agradeço a você. Obrigada. A sociedade brasileira agradece a vocês, foi muito importante, aqueles nomes são representativos. Isso realmente vai ficar na história da memória sindical, mas vai ficar na história também do bicentenário da independência do Brasil. Graças a essa iniciativa da Carol Rui, é que trabalhadores, artistas, entendeu? Sindicalistas e até cantores entraram no projeto do bicentenário, Carol. Isso, que bom. Isso foi muito bom, viu, Carol? Se não fosse a sua iniciativa e não fosse a iniciativa da memória sindical, essas pessoas seriam esquecidas. Muitas delas, é verdade. Foi bem diversificada a lista, né? Que bom. Carol, muito obrigado, Carol. A gente agora vai aqui no segundo bloco, vai mostrar como foi na Câmara Municipal a homenagem prestada a esses 200 grandes brasileiros. Obrigada. Obrigada a você. Para dar início à nossa solenidade, vou compor aqui a mesa, convidar os representantes das centrais sindicais e a coordenadora desse projeto para darmos início. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar nesse projeto. Agradeço também às centrais sindicais por terem abraçado essa ideia. E vou falar brevemente sobre como foi feito o projeto, né? Nós tivemos essa ideia já no fim do ano passado. Na verdade, quando saiu um texto do Hélio Gaspari, do jornalista Hélio Gaspari, na Folha, falando das comemorações anteriores do centenário da independência e depois dos 150 anos. E ele conclui falando que dessa vez o governo não fez nada. Falo aqui em nome do companheiro Ricardo Patá, presidente nacional da UGT, de todas as entidades filiadas à nossa central sindical.
elogiando primeiramente a iniciativa da Carol, que teve essa grande ideia e convenceu, sem muita dificuldade, as centrais sindicais para fazer este projeto. E neste momento, você pode se orgulhar de ter construído uma unidade de ação em torno de 200 nomes que contribuíram para a construção social do Brasil. Eu quero lembrar aqui muito rapidamente que eu tenho uma frase que eu vi na China que diz o seguinte, né? O tempo é vida, portanto, agarre-se ao tempo, Magre. Eu digo isso porque há 50 anos passados, eu lembro bem, Netão aí, eu tinha 16 anos de idade, com isso já revelo tranquilamente a minha idade hoje, não é? E participei das solenidades do Sesc Centenário da Independência, Miguel. Eu morava na Casa do Estudante do Rio Grande do Norte, estudante vindo do interior do estado do Rio Grande do Norte, e nós, quando não tínhamos onde morar lá em Natal para poder continuar os estudos, éramos lá recepcionados na Casa do Estudante do Rio Grande do Norte, onde tinham mais de 700 garotos, tudo nessa idade, né, 14, 15, 16 anos de idade. E naquele período justamente do Sesc Centenário, eu participei de todas as comemorações, vi o cortejo lá, não é? do Dom Pedro, enfim. Mas por que eu falo isso, Magre? Eu falo pelo seguinte, porque o tempo passa rapidinho, 50 anos, companheiro. 50 anos, Geraldino, meu conterrâneo aí da República Independente dos Estados Unidos do Rio Grande do Norte, presente aí, que eu jamais poderia imaginar que naquele período eu trilharia pelo movimento sindical. Hoje estou no movimento sindical pelas mãos de grandes companheiros, um deles é o Antônio Rogério Magre. E hoje vejo aqui que a gente está homenageando pessoas que eu não conhecia, evidentemente, naquele período, e passei a ter uma convivência muito tranquila, duradoura, inclusive, e que fez muita transformação na nossa vida e na vida do país. Então, 50 anos estão aqui retratados nessas 200 figuras, pessoas que a gente vê hoje aqui nessa plateia, contando a história, né, se posicionando, ainda forjado no campo da luta, com a bagagem vivencial aí para causar inveja a quem quer que seja. E a gente tem um João Guilherme, por exemplo, que foi um grande mentor social, sindical, meu, e tenho muito orgulho de ter convivido com esse companheiro durante muitos anos no movimento sindical e aprendi demais, João, com você também. Mas tem muitos outros aqui. Eu poderia dizer o seguinte, olha, você precisa ter muita coragem para fazer o que é que você vai fazer aqui, mas eu quero ousar aqui. Porque mencionar alguns nomes desses que estão aqui, evidentemente que você pode correr um grande risco, tá certo? De alguém chegar e dizer, pô, por que não mencionou o Juruna, por que não mencionou o fulano de tal, tal? É minha opinião, tá, de mencionar. Porque foram pessoas que eu convivi diariamente, em vida. Não é? Então, aqui tem forjado nessa lista aqui, que isso jamais se apagará. Toda essa obra que foi feita aqui, Carol, tá certo? Não se apagará para o resto da vida. Isso vai ser lembrado. Então, eu quero fazer questão de lembrar, pelo menos nominando algumas das pessoas que me veio à memória, certo? Num momento como este. Eu menciono aqui o Claude Smith Riani, e só vou falar aqui de sindicalistas, o Magre. O Claude Smith Riani. Quem foi o Claude Smith Riani, Netão? Você é histórico do movimento sindical aí. Você é aquele companheiro que lá em 1963 mandou o governo militar para a puta que o pariu, tá certo? Na hora que foi enquadrado para ser preso. Eletricitário. Eletricitário. Eu mencionaria aqui um grande Tenorinho. Tenorinho, aquele sujeito irreverente que chegava nas reuniões
tinha 2 minutos para falar somente, Clemente, apenas 2. O Tenorinho falava 20 minutos e todo mundo respeitava, calava e ficava ouvindo ele falar. E ele dizia, eu tenho 60 anos. Todo mundo ficava olhando assim para a cara deles, de movimento sindical. E morreu com 90 e poucos anos de idade. Eu mencionaria aqui o grande Joaquinzão também, Joaquim dos Santos Andrade. E eu acho que algumas pessoas que eu tive, pelo menos, contato na vida acadêmica, que foi meu professor, o grande Audálio Dantas, jornalista, homem que teve uma grande participação no movimento político desse país, foi deputado federal pelo MDB, naquele período justamente do bipartidarismo. E companheiros que nós tivemos aqui também, na memória da música de Elis Regina, que me vem sistematicamente, de vez em quando eu me pego ou cantarolando, ou ouvindo a música que retrata justamente o Francisco Cândido, o Dragão do Mar, o homem que barrou praticamente sozinho o movimento da escravatura, lutando lá no interior do Ceará e lutando aqui no Rio de Janeiro, justamente retratado na música muito interessante, a letra de Elis Regina, o Dragão do Mar, Francisco Cândido, da revolta da Chibata. Mas eu também queria lembrar aqui dos meus amigos, Rubens Romano, dos comerciários. Eu queria lembrar do meu amigo Hugo Pérez, eletricitário. Eu queria lembrar o meu amigo José Ibrahim, metalúrgico. Queria lembrar também o meu amigo Wagner Gomes, da CTB. O meu amigo João Felício da CUT. A minha amiga Naí Goulart, da Força Sindical. O meu amigo José Calixto Ramos, da Nova Central Sindical. Portanto, gente, tem muitos aqui que poderiam ser mencionados, mas eu vou ficar com esses dois para contextualizar com 2 nomes que realmente representam, para mim, no movimento sindical, toda essa trajetória de luta de nós, trabalhadores, de nós, dirigentes sindicais. João Guilherme Vargas Neto e o sindicalista dos sindicalistas, Luiz Inácio Lula da Silva. Não me cobre porque está na minha memória também, Clemente, o grande Walter Barelli. Presidente, secretário, diretor técnico do DIESE, anos a fio, com os quais ainda, com 22 anos de idade, quando eu era presidente de sindicato, já nessa idade, já travava contato, debate com o grande Walter Barelli. Meus amigos, meus companheiros, este registro aqui, Carol, da memória sindical, provavelmente seja o mais interessante trabalho de unidade de ação das centrais sindicais brasileiras, que provaram realmente, ao identificar estes 200 nomes aqui, que nós temos o mesmo pensamento, Netão. Nós temos a mesma trajetória, não existe esse divisionismo. Ao contrário, querem fazer de nós como se nós fôssemos pedaços do movimento sindical. Isso não existe. O movimento sindical brasileiro, ele tem, e aqui agora fazendo um pouco de referência ao que João Guilherme falou. O Brasil é democrático, ainda é essa democracia por sorte,
porque todo esse período que ele passou com tantas dificuldades, eu diria então que o movimento sindical brasileiro, ele só é o que é hoje justamente devido à unidade de ação que nós temos em torno da luta em prol da defesa dos interesses dos trabalhadores brasileiros, sem arredar o pé, porque quantos e quantos trabalhadores, quantos e quantos dirigentes sindicais foram assassinados no campo da luta, foram banidos, e mesmo assim nós não arredamos o pé de defender os interesses da classe trabalhadora brasileira. Então, nesse sentido, meus companheiros e companheiras, eu trago aqui em nome da UGT o mais sincero agradecimento, os mais sinceros cumprimentos mandados pelo companheiro Ricardo Patá, para que não fique apenas nesse papel, mas a gente consiga ainda dar um passo adiante para eternizar realmente esses 200 nomes que aqui estão, porque esses realmente fazem com que o Brasil, em toda a sua construção, seja o Brasil que é hoje. E dentro desse contexto estão os trabalhadores brasileiros, e muitos dos quais estão aqui ouvindo a história, ainda durarão muito tempo para ser testemunha de que o trabalhador brasileiro é realmente o tripé que forma a democracia deste país. Não existe um país sem governo, não existe um país sem trabalhador. E aqui nós temos trabalhadores. Falta, então, governo neste país. Obrigado você pela audiência. Vocês acabaram de assistir, entendeu? Essa homenagem muito importante, singela, simples, mas um resgate desses grandes nomes. Que não fosse, se não fosse a ação da Carol Rui, se não fosse a ação, né, da memória sindical, essas pessoas seriam esquecidas. E elas contribuíram muito, contribuíram sim, né, para esses 200 anos da independência do Brasil. Obrigado e até a próxima audiência. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.